Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da história do rock. A teoria da conspiração que sugere que Paul McCartney dos Beatles faleceu nos anos 60 e foi substituído por um sósia. Esse é um dos mistérios do rock. Em meados de 1969, começaram a circular rumores de que Paul McCartney havia falecido em um acidente de carro no ano de 1966. De acordo com a teoria, o acidente teria ocorrido enquanto Paul dirigia sozinho à noite e teria resultado em sua partida imediata. Alegava-se que os outros integrantes dos Beatles decidiram ocultar o falecimento de Paul para evitar um impacto devastador na popularidade da banda. Supõe-se que após a partida de Paul, um sósia teria sido recrutado para assumir o seu lugar na banda, mantendo assim a ilusão de que tudo estava perfeito. Esta teoria se baseia em várias supostas evidências, como mudanças no comportamento e na aparência dos Beatles após 1966. Mensagens subliminares em capas de álbuns e letras de músicas que, segundo os defensores da teoria, contêm referências ao falecimento de Paul McCartney e a sua substituição por um sósia. Nesta teoria da conspiração sobre o falecimento de Paul e sua substituição por um sósia, diversas especulações surgiram sobre quem poderia ter sido o suposto substituto. Alguns nomes foram mencionados ao longo dos anos, embora nenhum deles tenha sido oficialmente confirmado. Uma das teorias sugere que o William Campbell, um músico escocês, teria sido recrutado para assumir o papel de Paul após seu suposto falecimento, alegando-se que ele teria sido escolhido devido à semelhança física com McCartney. Já outros especularam que o irmão mais novo de Paul poderia ter sido o substituto. Essa teoria sugere que ele teria sido treinado para assumir o papel de Paul na banda. Há também teorias que sugerem que o sósia poderia ter sido alguém completamente desconhecido do público, recrutado especificamente para essa função. E de acordo com as especulações, o homem em questão seria Bill Shears, um pseudônimo que depois Ringo Starr chegou a adotar. É importante notar que todas essas especulações são baseadas em conjecturas que não têm confirmação oficial nenhuma. A própria banda, ao longo dos anos, nunca confirmou nem endossou qualquer teoria da conspiração sobre o falecimento de Paul McCartney e sua substituição por um sósia. A ideia de um sósia para Paul McCartney permanece, portanto, um mistério não resolvido e continua a intrigar os fãs e entusiastas da teoria da conspiração. A teoria de que Paul teria falecido nos anos 60 e sido substituído por um sósia é um fenômeno fascinante de como rumores podem se espalhar e influenciar na cultura pop, assim como as teorias de que Elvis não morreu. A teoria ganhou força a partir de rumores não confirmados que começaram a circular em meados dos anos 60, principalmente entre os fãs. A disseminação inicial da teoria se deu através de mídias alternativas, como fanzines e boatos. Com o advento do rádio e da televisão, a teoria também encontrou um espaço para se espalhar através de programas de entrevistas. Alguns fãs começaram a analisar intensamente as capas dos álbuns dos Beatles em busca de supostas pistas visuais ou mensagens ocultas que corroborassem com a teoria. E a teoria não apenas gerou especulações sobre a banda, mas também inspirou a criação de mitos e lendas ao redor dos Beatles e de Paul McCartney, aumentando o interesse do público. Inicialmente, os integrantes dos Beatles foram confrontados com perguntas sobre a teoria durante entrevistas. Embora muitas vezes ridicularizassem ou ignorassem as alegações, a teoria do falecimento de Paul continuou a ser um tema recorrente em entrevistas. As declarações públicas dos membros dos Beatles sobre a teoria do falecimento de Paul e sua substituição por um sósia variaram ao longo dos anos e refletiam diferentes abordagens para lidar com o boato que se tornou persistente. O próprio Paul McCartney já abordou a teoria do falecimento em várias entrevistas. Em geral, ele tratou a teoria com humor e ironia, frequentemente ridicularizando as alegações como absurdas e sem fundamento. Inclusive, no ano de 1993, Paul McCartney lançou o álbum Paul is Live, uma brincadeira com a frase Paul is Dead, como uma resposta irônica à teoria. A capa do álbum faz referências visuais a várias pistas que os teóricos da conspiração apontavam como evidências do falecimento de Paul. Os outros integrantes da banda chegaram a falar sobre o assunto em entrevistas. John Lennon falou sobre a teoria em algumas entrevistas. Ele geralmente considerava a teoria como absurda e não tinha paciência para discutir assuntos que ele considerava puramente inventados. Algumas pessoas sugeriram que as letras de músicas escritas por Lennon após 1966 continham referências indiretas à especulação sobre o falecimento de Paul como uma forma de provocação e brincadeira com os fãs. Já George Harrison tendia a ser mais reservado em relação à teoria do falecimento. Ele raramente discutia o assunto e, quando fazia, parecia não levar a sério as alegações. Ringo Starr, assim como os outros integrantes, frequentemente rejeitava a teoria com humor e desdém. Ele costumava evitar discutir o assunto diretamente, preferindo manter o foco na música e no legado positivo dos Beatles. Em resumo, os Beatles, coletivamente e individualmente, abordaram a teoria do falecimento de diversas maneiras ao longo dos anos em entrevistas. E eles optavam por não dar crédito à teoria, respondendo com ironia e descontração
e ocasionalmente incorporando a brincadeira em seu próprio trabalho criativo. E como uma forma de responder aos boatos persistentes de maneira leve e bem-humorada, a banda, especialmente em álbuns como Sgt. Pepper's e Abbey Road, incorporaram elementos visuais e referências que alguns fãs interpretavam como uma alusão à teoria. Algumas letras de músicas escritas após 1966 foram interpretadas por alguns como contendo mensagens subliminares ou referências indiretas ao suposto falecimento de Paul McCartney. A análise das letras das músicas dos Beatles que supostamente fazem referência ao falecimento de Paul são um ponto-chave na teoria da conspiração. É importante ressaltar que muitas das interpretações são controversas e são frequentemente contestadas por fãs e estudiosos dos Beatles, pois muitas vezes as letras dos Beatles são vistas como abertas a múltiplas interpretações. No entanto, as músicas continuam a ser objeto de debate e especulação entre os entusiastas da teoria da conspiração, assim como as capas dos álbuns. A capa do álbum Sgt. Pepper's é frequentemente analisada pelos teóricos em busca de pistas visuais que supostamente indicam o falecimento de Paul McCartney e a presença de um sósia. Já a capa de Abbey Road gerou especulações sobre como os membros dos Beatles estão posicionados na faixa de pedestres, supostamente representando um cortejo fúnebre. Paul, descalço e fora de sincronia com os outros, foi interpretado como um sinal de que ele não estava mais entre os membros da banda. E mesmo décadas depois, a teoria do falecimento de Paul continua a ser discutida e debatida por fãs, evidenciando seu impacto duradouro na cultura pop e na história do rock. Com o surgimento da internet, a teoria ganhou uma nova vida, encontrando um público ainda maior através de fóruns online, vídeos no YouTube e redes sociais, onde continua a ser explorada e compartilhada por uma nova geração de fãs de Beatles. A teoria do falecimento de Paul McCartney e sua substituição por um sósia não só capturou a imaginação de muitos, mas também demonstrou como um rumor pode se transformar em um fenômeno cultural duradouro, moldando a maneira como vemos e interpretamos não apenas os Beatles, mas também o poder da mitologia na música. Ao finalizar a nossa jornada pelos mistérios do rock, a teoria do falecimento de Paul McCartney nos leva a refletir sobre como histórias intrigantes e enigmáticas continuam a ecoar na cultura. Os grandes enigmas da história do rock não apenas desafiam a nossa compreensão, mas também capturam a nossa imaginação de maneiras únicas. Enquanto exploramos essas narrativas, somos lembrados de que por trás de melodias e dos palcos existem pessoas. Vida longa ao Sir Paul McCartney, ou ao seu sósia, que o substituiu nos anos 60. Para mais conteúdo sobre os Beatles e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo!